Recordo que na pole position vai sair Aaron Slide, ele que teve o melhor tempo dos treinos. Aaron Slide que na primeira manga acabaria por fazer o terceiro lugar, depois de um despique animadíssimo. Aliás, a primeira manga, como eu já tive a ocasião de vos referir, foi verdadeiramente espetacular. E vamos agora ver um resumo do que aconteceu nessa primeira manga desta corrida de Superbikes, que foi de facto uma corrida espetacular, na altura em que aqui na pista já as pessoas vão saindo para que possa ser dada a saída para a volta de apresentação e depois, naturalmente, para a largada para esta segunda manga, com tudo em aberto ainda relativamente à decisão do campeonato, uma vez que na primeira manga, como estarão recordados aqueles que acompanharam e que tiveram essa sorte de acompanhar, foi um excelente espetáculo, mas dizia eu, em termos de decisão do Mundial, está tudo em aberto. Carl Fogarty e Scott Russell não terminaram, foi logo no princípio que os dois saíram de prova. Estamos a ver na imagem o momento em que Fabrizio Pirovano ultrapassa Giancarlo Fallapa. É a zona do gancho, a zona mais difícil deste traçado do Estoril, uma zona nova do circuito, uma zona de travagem, e a Yamaha ali teve sempre um excelente comportamento. Esta é a altura em que Pier Giorgio Bontempi vinha no comando e Fabrizio Pirovano ataca para ganhar o primeiro lugar. Ficaria nesta altura em terceiro Giancarlo Fallapa. Aqui Alex Vieira, que era o melhor português, mas teve uma avaria, rebentou o motor e foi forçado a abandonar. Refira-se que o melhor português acabou por ser o Telmo Pereira em 15º. E aqui está Fabrizio Pirovano celebrando a sua vitória. No momento em que os pilotos saem para a volta de apresentação, recordo Aaron Slide com a pole position, ao seu lado Carl Fogarty, Terry Reimer, Scott Russell e depois Brian Morrison, a primeira linha. Estamos agora a ver a classificação do campeonato. Scott Russell, segundo Carl Fogarty, os mesmos 32 pontos de diferença. Aaron Slide, Fabrizio Pirovano, Giancarlo Fallapa está na quinta posição, Pier Giorgio Bontempi é o sexto e depois Terry Reimer a conseguir chegar até ao oitavo lugar, ele que começou este grande prémio do Estoril na nona posição e que luta por um lugar entre os 10 primeiros. Tarefa mais facilitada, não só pelo excelente quinto lugar de Terry Reimer na primeira manga, mas também porque, por exemplo, Mauro Lucchiari não está presente em Portugal. Mauro Lucchiari, que estava em 10º lugar, muito perto do Terry Reimer. Aqui está a grelha de partida, como já referimos, primeira linha com Slide, Fogarty, Reimer, Russell e Morrison, segunda com Merkel, que já foi bicampeão mundial de Superbikes, Bontempi, Crafer e Fabrizio Pirovano, o vencedor da primeira manga, apesar de ter partido da segunda linha da grelha. Paulo Araújo, vamos para mais uma grande corrida, Xelex, um grande espetáculo. Boa tarde. Cá estamos outra vez e os pilotos estão já, portanto, na volta de reconhecimento ou de aquecimento, como queiram. Não é preciso grande aquecimento, porque agora sim está sol e calor no Estoril, não se vê quase uma nuvem no céu e o público tem estado ainda a corresponder e a entrar em grandes números no Autódromo Fernando Pires da Silva. Os pilotos fazendo a volta de apresentação, quando em imagem temos a parte de lá do fundo da grelha de partida. Foi a grande festa de manhã para o italiano Fabrizio Pirovano, que aqui conseguia a primeira vitória da Yamaha e a sua primeira vitória neste campeonato, neste circuito do Estoril, que apesar de muito contestado à partida, e particularmente pelo próprio Fabrizio Pirovano, acabou por se mostrar num circuito espetacular, porventura o mais difícil do circuito das Superbikes. Sim, aliás foi a primeira coisa que lhe perguntámos depois da prova e ele disse que de facto pronto, tinha-lhe saído bem, mas que se tivesse tido azar também teria tido, quer dizer, não teria saído tão bem então se tivesse caído. Entretanto, o circuito de facto mostrou-se incrivelmente exigente, não só das suspensões e pneus que já sabíamos, mas também das transmissões das motos. Portanto, as reduções
contínuas que têm que fazer em algumas partes do traçado de sexta para primeira, notavelmente no novo gancho e na entrada da parabólica interior, têm destruído motores, feito as motos bater válvulas. Foi o caso da Yamaha Batista, e também achamos que foi o caso com uma das motos do time Suzuki, portanto, e terá sido talvez o caso também com Alex Vieira. Não sabemos exatamente o que aconteceu. O time anunciou apenas uma falha de alimentação, portanto. Vai surgir a bandeira verde lá atrás, ainda não. Agora sim, bandeira verde, vai sair a bandeira vermelha, vai ser dada a largada. Aí está, largada para esta segunda manga, luz verde no semáforo. E é Jorge Bontempi que Vamos ver quem vai lá chegar à frente. Teve bom tempo e teve um arranque ali espantoso, mas parece-me que é o Fogarty que lá vai chegar. Ainda foi o Bontempi que curvou à frente do Carl Fogarty. Aliás, o Pier Giorgio Bontempi também na primeira manga arrancou na primeira posição. E o Terry Reimer está no terceiro lugar, à frente de Fabrizio Pirovano e também do Scott Russell. Exatamente, Russell em quinto, com Carl Fogarty em segundo lugar. Pier Giorgio Bontempi uma vez mais a sair muito bem. Russell já ultrapassou Fabrizio Pirovano. Russell a passar Pirovano e Terry Reimer a garantir para já o terceiro lugar atrás de Carl Fogarty. Primeiro Pier Giorgio Bontempi, segundo Carl Fogarty, terceiro piloto da Pepsi Galp, Terry Reimer, que ficou na quinta posição na primeira manga, e Scott Russell no quarto lugar, quinto para Fabrizio Pirovano. Aliás, Pirovano também na primeira manga não partiu logo à frente, ele ficou também, salvo ver, na quinta posição. E depois aquilo que estamos a ver é consequência de um despiste, um acidente que envolveu 3 pilotos, mas na corrida de Super Sport, que entretanto aconteceu aqui no autódromo do Estoril. Sim, um acidente, diga-se de passagem, sem consequências para os pilotos envolvidos. Portanto, chegou-se a pensar que o italiano Mauro Moroni tinha uma fratura de uma perna, mas isso veio-se a confirmar como falso. Nenhum dos pilotos tem nada mais do que pequenas contusões. Reimer continua aqui a aguentar-se em terceiro. Bontempi, obviamente, muitíssimo motivado pelo seu resultado na primeira manga, que é, aliás, o seu segundo pódio do ano, terceira posição, e veremos quem consegue agora ir alterar esta ordem de coisas. Entretanto, o Pirovano já tinha ultrapassado também Scott Russell e Carl Fogarty para o comando. Carl Fogarty ao ataque, Reimer a aguentar bem ali, cumprida a primeira volta. Carl Fogarty no comando, Pier Giorgio Bontempi na segunda posição, Scott Russell é terceiro, Pirovano quarto, Terry Reimer quinto, Giancarlo Palapa é o sexto, e aí está estes 6 pilotos a adiantarem-se relativamente aos demais. Sim, ali vimos que Bontempi alargou nitidamente a trajetória para não atrapalhar o Russell, porque é um colega da Kawasaki e é sempre preciso ter favor com a casa-mãe japonesa. E já temos na frente os 2 homens que lutam pelo título mundial, com Carl Fogarty e marcado, pode dizer-se assim, diretamente por Scott Russell. Fogarty passou para o comando e de imediato Russell atacou também e está na segunda posição. Fabrizio Pirovano é o terceiro nesta altura, quando os 2 pilotos da frente parecem ganhar já alguma distância. Fogarty a conseguir abrir relativamente a Scott Russell é aqui francamente visível, e Russell também a ganhar distância relativamente a Pirovano, o que depois se perde ali no gancho e voltam a agrupar-se. Havia 6 pilotos na cabeça da corrida, agora já as coisas são diferentes, estão mais juntos, e aqui está Carl Fogarty. Carl Fogarty à procura dos pontos, ele necessita ganhar. Em boa verdade, ele necessitaria quase ganhar as 2 mangas, mas já que não pôde ganhar a primeira, também como Scott Russell não terminou, as coisas não terão piorado muito para o britânico. E Carl Fogarty no comando, Russell imediatamente atrás dele. Parece que esta segunda manga será uma luta direta entre os 2 principais pilotos do campeonato, os 2 melhor colocados no campeonato. Mas muito bem, lá está outra vez Fabrizio Pirovano. Sim, o Scott Russell pode-se dar ao luxo de acabar naquela posição, mas isso não está nos seus planos. Os seus planos são ganhar, sempre foram. Agora não está, portanto, preocupado com a falha de embreagem que acarretou o seu abandono na primeira manga, que aliás foi o que victimou também o português Rui Carvalho.
Os pilotos declararam que o diretor da prova fez estar tempo demais na grelha depois da bandeira vermelha, portanto, ser dada antes da partida, e terão esforçado mais as embreagens nesses segundos da partida. Entretanto, estamos de facto a assistir à luta dos dois comandantes do campeonato, Fogarty à frente e Russell atrás, mas para Fogarty isto não basta. Ele precisa de facto que 2 ou 3 pessoas consigam, de preferência pilotos, imiscuir-se entre ele e Russell. Esta segunda manga a mostrar ainda uma boa presença da Yamaha, protagonizada por Fabrizio Pirovano, e aqui está a Yamaha a conseguir acompanhar uma Ducati e uma Kawasaki. Tal como aconteceu na primeira manga, Pirovano está aqui também a ter uma excelente prestação. Ele é o único piloto que está a conseguir acompanhar os dois homens da frente, Carl Fogarty e Scott Russell. Estamos a ver com o número 11, Scott Russell, o piloto da Kawasaki e líder do campeonato do mundo de Superbikes nesta altura. Este é quem o persegue no Mundial e quem o precede aqui nesta corrida, o líder, o britânico Carl Fogarty, norte-americano Scott Russell, italiano Fabrizio Pirovano, e aqui estão as 3 marcas, a Ducati, a Kawasaki e também a Yamaha. É verdade, e o neozelandês Aaron Slide, que há bocado andou tão bem e ficou em segundo lugar, depois de liderar bastante tempo, agora não está melhor do que oitavo ou nono. Não sabemos bem como é que está aquela ordenzinha do grupo de trás, mas de facto deve ter sido atrasado, porque aí vem justamente Falapa, Terry Reimer, e vimos que é de facto outra Kawasaki, mas não podemos ver se é Slide atrás deles. É Bontempi, justamente. Terry Reimer, nesta altura, na 5ª posição, Pier Giorgio Bontempi, que partiu muito bem, acabou por ficar já no segundo grupo, não conseguiu aguentar o andamento dos 3 da frente. No segundo grupo, que é comandado por Giancarlo Falapa, imediatamente atrás dele está Terry Reimer, de novo muito bem, o piloto da Yamaha do time Pepsi Gal. E lá na frente o Russell conseguiu chegar-se de novo a Fogarty. Vamos ver o que é que vai resultar deste diálogo. Para já, nas primeiras voltas, as coisas parecem decidir-se entre os 2 principais pilotos do campeonato deste ano, os 2 melhores classificados no Mundial, com Fabrizio Pirovano a marcá-los de muito perto, certamente a querer fazer a graça de repetir a vitória da primeira manga. Sim, ele está só à espera de um erro ou de ter um bocadinho de velocidade extra para os passar, o que não deve ser nada fácil, porque Russell não é um piloto muito de jogar táticas, é um piloto de andar à frente e ganhar, e se ainda não passou Fogarty é porque simplesmente não está a consegui-lo. A Ducati está-se a mostrar de facto espantosa, com uma velocidade de ponta incrível aqui na reta, e os problemas de pneus foram resolvidos, visto que a pista está seca e Fogarty dispõe dos melhores Michelin. Não deve ter problemas nenhuns nesta manga, tudo deverá ir a seu favor se conseguir manter na moto. Roda-se nesta altura no segundo 59, 1:59,5 é o melhor tempo que os pilotos estão a fazer até ao momento, o melhor tempo que pertence a Carl Fogarty. Jorge Gabriel, na box tudo tranquilo? Na box está tudo atento, à espera dos pilotos, à espera que eles passem aqui na reta da meta, é o que está a acontecer. Há um silêncio sepulcral, ninguém diz nada a ninguém, está toda a gente à espera que aconteça alguma coisa. E para já, Carl Fogarty no comando da corrida. Vamos ter uma segunda manga, tudo assim parece indicar, também bastante interessante. Estamos na 5ª volta das 22 desta segunda manga do Grande Prémio de Portugal em Superbikes, com a luta na frente a ser protagonizada por aqueles que, no fundo, são os mais interessados nesta altura, porque são aqueles que jogam o título, como é evidente. Se bem que Fabrizio Pirovano, se conseguisse aqui somar mais 20 pontos, ainda poderia pensar na hipótese de chegar até ao 3º lugar, atacando o Aaron Slide, se bem que a diferença seja bastante razoável. Sim, e o Aaron Slide, por sua vez, atacar o Fogarty para o 2º lugar, como o Fogarty ele próprio disse, aliás, tudo pode acontecer em corridas, já se viu um bocadinho de tudo, mas, no entanto, não é possível, é muito pouco, apesar de ser possível aritmeticamente, é muito pouco provável, portanto, isso não vai acontecer. Pirovano de facto não larga os outros 2. Fogarty a conseguir abrir agora um pouco mais relativamente a Scott Russell.
mas aqui está a velocidade média de 144 km. A Carl Fogarty já rolou no segundo 53 e Scott Russell chegou mesmo ao segundo 52. Eu recordo que o melhor conseguido nos treinos cronometrados, portanto, foi conseguido por Aaron Slide, tinha sido 1,54. Rodava-se no segundo 54. Scott Russell já conseguiu baixar para 1,52, 773 milésimos. E Scott Russell a acompanhar Carl Fogarty, a vigiar de perto o britânico, naturalmente, na defesa do seu primeiro lugar no campeonato. Recordo que esta é a penúltima prova do Campeonato Mundial de Superbikes. A última será no México. Esta é a penúltima e também o traçado, porventura, mais difícil. E agora, claro que o traçado seco, os pilotos estrangeiros a impor um andamento muito mais forçado. O único português nos pontos é o Alex Vieira em 13º, estive agora a ver a passagem da reta da meta. E a seguir vem o Telmo Pereira, mas já muito afastado, estará aí nos primeiros 18, mas portanto fora dos pontos no momento. No entanto, ainda tudo pode acontecer. Aqui vai Carl Fogarty abrindo um pouco mais relativamente a Scott Russell. Reparem como Fabrizio Pirovano trava francamente mais tarde para o gancho, conseguindo ali recuperar algum tempo, que aliás foi fazendo com êxito na primeira manga. Recordo, por exemplo, que foi ali que o Pirovano ultrapassou, salvo erro, o Giancarlo Falapa. Na travagem para... Aliás, tivemos há pouco a oportunidade de rever isso mesmo. Na travagem para o gancho, para aquele cotovelo, o Fabrizio Pirovano travou mais tarde e conseguiu ali ultrapassar o Giancarlo Falapa. Agora, também se viu que ele trava mais tarde que Scott Russell, mas passar o norte-americano não é fácil, não é fácil. Mas interessante esta luta pelo primeiro lugar com os três pilotos da frente. Lá mais atrás, penso que quem vem comandando o grupo é Giancarlo Falapa, com Aaron Slide a surgir na quinta posição e Terry Reimer na sexta. O sétimo é Crawford, o oitavo é McLeod, Morrison, que tem estado muito bem aqui neste circuito do Estoril, está agora no nono lugar, e Pier Giorgio Bontempi está no décimo, fazendo francamente pior do que na primeira manga, onde ele discutiu até ao final o primeiro lugar, terminando na segunda posição. Uma excelente prova de Pier Giorgio Bontempi. Ele teve um ótimo arranque, mas não serviu para nada quando estes líderes do Mundial de facto começaram a impor o seu andamento habitual. 6 voltas com Fogarty na frente, Russell, Pirovano, Falapa e Slide logo a seguir, com Reimer na sexta posição. Fogarty a atacar o cotovelo, Russell, Pirovano uma vez mais a aproximar-se um pouco mais de Scott Russell naquela zona de travagem. A saída do circuito antigo para outra zona nova do circuito. Estas zonas novas têm curvas bastante difíceis. Esta é uma zona a subir e o regresso aqui à zona antiga do circuito. É então a altura para acelerar. Se bem que agora com o piso seco se possa acelerar um pouco mais, mesmo no novo, nas partes mais novas do circuito. Sim, aquela parte nova, eles tiveram a descrever uma volta do circuito e é feita em primeira. Aquele gancho de esquerda, a subida chega a ser feita em primeira. Mal tem tempo de meter terceira até aos S e depois a parabólica é toda feita em terceira. Portanto, nessas mudanças muito baixas tem que se ter muito cuidado com a aceleração, porque é uma coisa violenta com 150 cavalos à mão nestas motos. Pode muito bem ocasionar a perca de tração na roda traseira. Temos estado a acompanhar os três homens da frente sem que se produza qualquer alteração. Carl Fogarty, Scott Russell, Fabrizio Pirovano mantêm as suas posições e mantêm o andamento. Não há grandes diferenças. Vamos aqui fazer um pequeno intervalo para voltarmos já de seguida. Até já. Os três da frente e há já uma primeira desistência, certo, Jorge Gabriel? Exatamente.
O Mounier, o francês Mounier, em Yamaha, parou, entrou na sua box e está agora junto ao muro a assistir à restante corrida. É a primeira desistência nesta segunda manga do Grande Prémio do Estoril. Fabrício Piróvano a ter uma excelente corrida também nesta segunda manga, não deixando que Fogarty e Russell lhe escapem, eu diria quase 1 milímetro. Sim, isto tem estado de facto a aquecer, não tem havido grandes trocas no comando e estes três têm um grande avanço que irá quase certeza impedir os pilotos seguintes, que são no momento de falar para Slight e Reimer, de discutir as primeiras posições do pódio. No entanto, é aí que se estão a passar as coisas mais interessantes, porque o bom tempo e subiu um bocadinho outra vez, está em oitavo. Fred Merkel, que há bocado não tinha feito grande coisa com a Ducati vermelha do time Red Devils, está agora também a discutir lugares nos primeiros 10 e vamos ver se a câmara nos consegue dar imagens destas lutas. Giancarlo Falapa está a 7 segundos e meio de Carl Fogarty e ele que está em quarto lugar está a 6 segundos de Fabrício Piróvano. Portanto, isto dá nota da distância do fosso que já cavaram os três da frente relativamente ao segundo grupo, que é comandado por Giancarlo Falapa, logo a seguir Aaron Slide, depois Simon Crawford e Terry Reimer está agora na sétima posição, o oitavo é Andreas McLeod e depois Brian Morrison e Piergiorgio Bontempi na décima posição. Alguém vai para a box, aqui estão as diferenças, Fogarty e Russell, 1 segundo e 43, Piróvano um pouco mais de 2 segundos relativamente a Carl Fogarty. Rafa na box, José Augusto Marques. Simon Crawford na box, que em princípio é bom para Terry Reimer, porque ainda há pouco o neozelandês rodava à frente do piloto britânico da Pepsi Galp. Sim, Terry Reimer passa para a sexta posição. Terry Reimer, que recorde-se na primeira manga, conseguiu o quinto lugar. Uma excelente corrida do piloto britânico do time Pepsi Galp. Nesta altura ele ocupa o sexto lugar atrás de Aaron Slide. Crawford desiste com problemas de suspensão, ele queixa-se que não consegue virar a moto, ela está sempre a saltitar na pista. Crawford fora da corrida, é o segundo abandono. O Terry Reimer está a cerca de 4 segundos de Aaron Slide. Reimer, um tanto, pode dizer-se, tranquilo no sétimo lugar, porque está a 4 segundos de Slide e está a 5 segundos de McLeod. McLeod que vai atrás dele e o Aaron Slide vai à frente. Sim, aliás, em termos da pontuação do campeonato, a única pessoa que podia ameaçar o Reimer era o Lindholm sueco, que aqui está um bocadinho mais para trás. Na imagem, o italiano Fabrício Piróvano, vencedor da primeira manga, quando os três da frente começam já a dobrar pilotos mais atrasados. E Carl Fogarty, aos poucos, vai se afastando. Sim, o Carl está de facto a conseguir afastar-se ligeiramente. Ainda não percebi bem se é pontualmente em certos pontos da pista em que consegue ser mais rápido ou se é mesmo já uma vantagem que o vai afastando dos outros. De qualquer modo, o mesmo está a acontecer com Piróvano, que não está tão em cima de Russell como estava ainda há bocadinho. Esta é a zona do gancho e, de facto, o Fabrício Piróvano não ganhou ali, não chegou até à traseira da moto de Scott Russell, como tem acontecido habitualmente. Aqui está Fabrício Piróvano, terceiro lugar nesta corrida, aqui na zona nova do circuito. Já o dissemos, aqui se repete um excelente comportamento do piloto italiano e da Yamaha. Fabrício Piróvano, como estão a ver, ocupa nesta altura o quarto lugar no campeonato. Ainda o piloto da Yamaha agora descrevendo a parabólica para a entrada na reta da meta, onde Carl Fogarty, onde se vê claramente que Carl Fogarty ganhou grande vantagem relativamente a Scott Russell e naturalmente a Fabrício Piróvano quando chegamos ao meio da prova. Faltam 11 voltas, 11 estão cumpridas e Carl Fogarty a andar francamente mais depressa agora que Scott Russell. Roda-se no minuto no segundo 52, com Fogarty a andar cerca de meio segundo mais rápido do que Scott Russell. Foi o que aconteceu na volta anterior. Entretanto, Giancarlo Falapa está a manter-se em quarto, quase 8 segundos dos líderes, segundo o meu relógio aqui na reta da meta. Portanto, não estará em condições de os apanhar, já temos impressão, mas
Veremos se, pelo contrário, será o Aaron Slide que vem apanhar a ele, que costuma andar muito forte nas últimas fases da corrida, quando os pneus já estão bastante degradados. Aqui vemos que é Vítor Fidalgo, que acaba de levar uma volta de avanço, aliás, correção, o seu colega de equipa Eduardo Paula, do time Mundimota. Recordando a classificação, primeiro Carlo Fogarty, segundo Scott Russell, que estão a ver na imagem. O terceiro é Fabrizio Pirovano, o quarto é Giancarlo Falapa, o quinto é Aaron Slide, o sexto é Terry Reimer. Reimer está a 5 segundos e meio de Aaron Slide e depois 6 segundos atrás de Reimer surge Andrés McLeod. O oitavo lugar para Brian Morrison, o nono é agora Pierre Giorgio Bontempi e o décimo para De Vries. Já bastante mais longe estes pilotos. Agora também Russell e Pirovano a dobrar Eduardo Paula, justamente na zona dos S, mas o piloto português saiu do caminho sem oferecer quaisquer problemas aos líderes. Vimos ali o Russell levantar ligeiramente a roda à entrada da parabólica, tal é a aceleração que estava a impor às suas ZXR 750. E cada vez mais sozinho Carlo Fogarty. Fogarty cada vez mais sozinho, Scott Russell a não conseguir deixar Fabrizio Pirovano, enquanto o Giancarlo Falapa me parece já mais próximo dos dois pilotos que vão imediatamente à sua frente. Giancarlo Falapa parece-me estar a recuperar relativamente a Fabrizio Pirovano e a Scott Russell. Impressionante a velocidade de ponta daquela Yamaha de Pirovano. Vimos agora que se aproximou bastante do Russell na reta, quando normalmente costuma acontecer o contrário. Os Kawasaki têm uma velocidade de ponta muito alta hoje em dia. Mas Fogarty anda já praticamente isolado no comando, coisa que aliás tem feito em várias provas, só que nem tudo esteve a correr pelo seu lado nesta prova, nesta primeira manga da prova portuguesa, que foi disputada em condições um bocado úmidas ainda. Bom, e a continuar assim, o título obviamente não se decide aqui no Estoril, a decisão será no México, na última prova do campeonato. 3 segundos, 13 centésimos de vantagem de Carlo Fogarty relativamente a Scott Russell. Andar muito bem o britânico, que não foi feliz, recorde, na primeira manga. Ele sofreu um pequeno toque que fez perder alguns lugares e a tentativa de recuperação acabou por custar cara na zona dos S. Ele saiu da pista e foi obrigado a abandonar. A acabar no presente cenário de Fogarty e Russell Pirovano, o Russell perde apenas 3 pontos para o Carlo Fogarty, portanto ainda continuava com uma vantagem bastante grande de 29 pontos, quando já só haverá 40 a ser atribuídos na prova mexicana. Sim, é uma vantagem confortável, mas que fica reduzida se o Russell não concluir uma manga. Claro. De qualquer modo, mas assim ficam 9 pontos, ainda é muito ponto. Aquilo que aconteceu no Estoril pode muito bem acontecer também em México, no circuito Hermanas Rodrigues. A Ducati tem uma vantagem enorme na altitude da cidade do México, que cria numerosos problemas à afinação das motos. A Ducati tem injeção eletrónica controlada por um computador, que automaticamente tem um sensor ligado à pressão atmosférica e à densidade do ar e controla a injeção da gasolina de acordo com os requerimentos. Estamos a ver Isso agora tem que ser feito manualmente nas Kawasaki, das quais vimos agora Aaron Slide. Exatamente, que está a ocupar a 5ª posição, e aqui vem Terry Reimer no 6º lugar. Também vimos passar Giancarlo Falapa, ele que é o 4º classificado nesta altura. Terry Reimer com McLeod na piugada, já bastante próximo também. Calculo uns 2 ou 3 segundos no outro. E cada vez mais longe está o Carlo Fogarty. O britânico a dominar, Fogarty com 3 segundos e meio quase de vantagem sobre Scott Russell. Pirovano está quase colado a Russell. Falapa está a 12 segundos, sensivelmente, a 12 segundos de Carlo Fogarty. 5º lugar Aaron Slide e o 6º é Terry Reimer. Mais uma passagem por este apertado gancho. Voltamos a repetir que o cimento que vem ali não tem nada a ver com os Superbikes, foi de uma queda nas 600 Super Sports, deu entre as duas mangas do Superbike. Os pilotos desta vez a conseguir andar com muito mais segurança. Abandono do holandês Jeffrey de Vries, que não parece nada contente com a situação. Ele estava em 10º, já estava na 10ª posição. Exatamente, e um piloto que, apesar de ter uma equipa apenas privada e com motos Yamaha de Kit B, tem conseguido um programa de desenvolvimento notável e já estava nas primeiras 12 posições do campeonato, portanto numa boa posição para o ano que vem.
Aproximamos-nos do final desta corrida. Fogarty a concluir a parabólica e vai agora passar pela reta da meta. Fogarty cada vez mais longe de Scott Russell, que passou agora, e de Fabrizio Pirovano. Fabrizio Pirovano a não perder terreno relativamente a Scott Russell. Vamos fazer aqui um novo intervalo. Voltamos já de seguida ao Autódromo do Estoril. Até já. Quando há mais uma desistência por despiste, foi a do campeão nacional, Rui Carvalho. Rui Carvalho acabou por cair e teve de abandonar a corrida. Parece ter tido uma saída de pista na curva VIP e vimos-lo afastar-se da moto a andar calmamente, num estado certo magoado, mas acabou ali a sua prova. Entretanto, vimos também Alex Laranjeira na Suzuki Shell portuguesa ser ultrapassado pelos líderes. Aqui, aliás, apareceu agora na nossa imagem. A Carl Fogarty continua bastante longe de Scott Russell. Aqui vemos o piloto da Ducati e bastante mais atrás vem Scott Russell. Fabrizio Pirovano a colar-se bem a Scott Russell e a não perder terreno, que aliás tem acontecido. Ao longo desta manga, Paulo Araújo, esta manga com menos espetacularidade e menos interesse que a primeira, verdadeiramente. Sim, o tempo seco de facto deixa as coisas mais entregues às máquinas do que aos pilotos, e de facto os pilotos é que criam um espetáculo. Portanto, há bocado houve deslizes e despistes e escorregadelas, e agora o que está a haver é uma condução muito rápida e muito eficiente do Carl Fogarty, uma condução igualmente muito rápida e muito eficiente do Russell, mas não o suficiente para apanhar o piloto da Ducati, e tem havido menos incidentes. Parece que são os portugueses é que estão a ressentir deste andamento, que de facto é excepcional para o nível nacional. E continua a andar-se no segundo 52, Carl Fogarty o mais rápido, 1:52.186. Carl Fogarty, que aliás refira-se em termos de velocidade de ponta no final da reta da meta, foi o que acabou por ter... Não, eu ia dizer que foi o mais rápido, não é verdade. O mais rápido foi o Aaron Slide, que chegou aos 270, aos 266, o segundo mais rápido, esse sim foi Carl Fogarty. Aqui temos as diferenças. Scott Russell está a quase 4 segundos de Fogarty, Pirovano a mais de 7 segundos. Portanto, as coisas parecem perfeitamente definidas. Giancarlo Falapa é o quarto classificado, Aaron Slide é o quinto, Terry Reimer o sexto, Andrés McLeod o sétimo, o oitavo Brian Morrison, nono Pier Giorgio Bontempi, e Fred Merkel surge agora na 10ª posição, beneficiando do abandono de Vries, que, como pudemos ver, teve também ele uma saída e acabou por abandonar esta segunda manga do Grande Prémio de Portugal. Ainda Scott Russell a tentar apanhar Carl Fogarty. Aquela zona onde o Scott Russell se queixava muito que a moto fugia, mas agora parece que as coisas estão melhores. Parece que as coisas repuseram em relação a ontem, quando ele teve uma verdadeira birra com os técnicos da Dunlop. Entrou na box desolado com o seu quarto tempo nos treinos cronometrados. Uma bela imagem aqui de Pedro Batista em pista agora. Já estávamos a pensar em que lugar é que estará o segundo piloto da Pepsigal, o nosso ex-campeão nacional de 92, agora é o Rui Carvalho, claro, mas não conseguimos ver aqui nos ecrãs em que posição estará. Bem lá para trás, naturalmente, e vimos também o Telmo Pereira, que continua à frente do Pedro Batista. Telmo Pereira, recordo, foi o melhor português na primeira manga. Na imagem, Scott Russell, líder do campeonato, quando há uma Fabrizio Forlan foi em frente na VIP, mas conseguiu manter a moto e estava a ver se tem lá tudo, se a moto não apanhou poeira demais nos slicks para continuar a andar. Deve ter apanhado um bom susto, ele que não estava assim muito impressionado com a pista originalmente. Fabrizio Forlan a perder agora uma volta para Carl Fogarty, e Scott Russell já abriu definitivamente, relativamente a Fabrizio Pirovano, a distância já de 3,5 segundos, e quer dizer, Russell está tão longe já de Pirovano quanto está de Carl Fogarty. Estão as posições definidas nesta segunda manga do Grande Prémio de Portugal.
e agora Furlan vai abandonar com problemas. Esperemos que não tenha óleo a pingar da moto, porque vimos ali um carro da organização da prova que estará justamente talvez a investigar essa ocorrência. E voltava atrás eu para dizer aliás, relatar um facto que é bastante relevante. Telmo Pereira entra assim na história como o primeiro português a marcar um ponto no Mundial de Superbikes, com o seu 15º lugar da primeira manga. Portanto, parabéns para o time Suzuki Shell Portugal. Excelente comportamento do Telmo Pereira. Na imagem, Scott Russell, e na frente está tudo definido. Só avarias ou quedas poderão alterar o que se passa. Estamos a 4 voltas do final da corrida, como podem ver. Fogarty tem 3 segundos e meio Alex sobre Vieira o nas Russell. boxes. Alex Vieira nas boxes. Não foi de facto feliz o Alex Vieira, o campeão de França, que é português, nesta sua vinda a Portugal. Não foi de facto feliz. Partiu o motor na primeira manga e na segunda também já está com problema. Giancarlo Falapa, da imagem, ele está na 4ª posição nesta altura, e também há pouco víamos Aaron Slide, que é o 5º, vem mais atrás, 1 segundo, ponto 3 de diferença entre Giancarlo Falapa e Aaron Slide. Era a cronometragem há alguns instantes atrás. Terry Reimer, o piloto britânico do time Pepsi Galp, ocupa o 6º lugar. Aqui está Falapa e Aaron Slide já muito perto de Giancarlo Falapa. Atrás de Slide vem Terry Reimer a uma distância considerável de cerca de 13 segundos. Reimer está a 13 segundos de Slide, não há que pensar em chegar lá, mas está a um pouco mais de 7 segundos de Andrés McLeod, o que dá para Terry Reimer gerir razoavelmente esta parte final da corrida e segurar este 6º posto, que não é nada mal, para juntar ao 5º que teve na primeira manga. E é isso justamente que ele está a fazer. Pelo contrário, o Slide está de facto a forçar o andamento e não nos admira nada que venha a passar Falapa, que por esta altura já se deve estar a queixar do ombro magoado. Entretanto, eu gostava, se o Jorge Gabriel está em posição, de saber o que é que aconteceu ao Alex Vieira, de facto. Estou eu, não está o Jorge Gabriel, mas estou eu. Alex Vieira, o que é que se passou concretamente? Abandonou quase no fim. Não sei o que se passou exatamente, mas o motor começou a ter uma pequena perca de força. Não sei o que se passou, não sei o que é. Esta segunda manga teve menos competição do que a primeira. Pois, eu andava estive quase sempre sozinho, não é? Não parti muito bem porque estava longe já, não parti muito bem. Depois ainda consegui subir um pouco. Penso que os tempos não devem ser muito maus, mas como saí longe, depois era difícil de montar. Alex Vieira era até este momento o melhor português, abandonou a cerca de 4 voltas do fim. Vimos ali Telmo Pereira a ser passado por Carlo Fogarty, ainda vimos agora outra vez o Telmo Pereira lá atrás, Carlo Fogarty voando para a vitória e para a recuperação de 3 escassos pontos relativamente a Scott Russell. O piloto de Torres Novas, em princípio, ir dar a Alex Vieira a posição do melhor português em pista de momento. Pedro Batista ali ao lado de um outro piloto português, que é o Alexandre Laranjeira. E ambos a pontos de serem dobrados por Terry Reimer. Esperemos que agora não seja um caso de colega a atrapalhar colega. Há ali uma molhada e eles são capazes de nem ainda saber que o Terry Reimer faz parte do grupo deles, com uma volta a mais, claro. Reparem, Pedro Batista 73, à frente agora do Terry Reimer. Quase que dizer que foi o Pedro Batista que fechou a passagem ao Terry Reimer, numa altura em que estão na reta interior. Reimer, a travagem, a discussão da travagem não vai deixar hipótese. Ainda são eles. exato. Ainda são eles. Agora Gerard Mutoso à frente de Reimer. Veremos o que acontece para o gancho. O Reimer não vai arriscar nesta altura porque é uma zona que ele considera muito perigosa em termos de aderência da pista. O Terry Reimer, que nesta altura já é o 8º do campeonato. Ele na primeira manga recuperou um lugar e aqui está, seguindo na frente o Alexandre Laranjeira, depois o Pedro Batista e a seguir o Terry Reimer, que está ali por mero acidente apenas para passar e já abriu. Agora sim, Batista. Exato, Pedro Batista deixou passar Terry Reimer que vem ocupando a 6ª posição, depois de ter ficado em 5º na primeira manga. Excelente comportamento do piloto britânico do time Pepsi Galp, que ontem nos treinos oficiais não foi feliz, partiu o motor e depois, correndo com o motor
de reserva acabaria por conseguir na segunda sessão um terceiro tempo e, portanto, um lugar mesmo a meio da primeira fila da grelha. E hoje, excelente comportamento também para o Terry Reimer nesta corrida em que tanto apostava o time Pepsi Galp no fundo correndo em casa. Sim, esperemos que seja outro bom resultado. Infelizmente a atitude cavalheiresca de Batista ali custou-lhe 2 lugares, porque os franceses com quem andava em luta, o Moutot e o Jean-Louis Terranois, voltaram a passá-lo, mas no entanto se ele estava à frente deles é porque se tinha imposto a eles e é natural que consiga fazer de novo. Terry Reimer está cada vez mais longe do Aaron Slide, mas também está cada vez mais longe do Andreas McLeod. E aqui está Slide com Falapa, a luta pelo quarto lugar, diria que é o ponto de interesse da corrida nesta altura, uma vez que nos primeiros lugares, nos 3 primeiros lugares, tudo está definido. Carl Fogarty, Scott Russell, Fabrício Pirovano, suficientemente distanciados para não haver nada a disputar ali. Quarto lugar, Giancarlo Falapa e Aaron Slide, é de facto aqui que reside o interesse da corrida nesta altura. A Slide conseguiu recuperar aquele tempão que tinha de atraso relativamente ao Giancarlo Falapa. Sim, o piloto da Kawasaki Musi a pressionar fortemente Falapa, só está à espera de uma ocasião para o passar, talvez seja agora na próxima passagem para a reta da meta. Terá mesmo que ser, porque estamos a ver a última volta. Entrada para a Fogarty última deve estar a dar volta um despido ali. de Carl Fogarty com quase 7 segundos de vantagem sobre Scott Russell e mais de 12 sobre Fabrício Pirovano. Portanto, uma volta quase de consagração para o piloto britânico da Ducati, Carl Fogarty. Mais uma vitória para a... Exatamente, Fred Merkel estava em 10º, agora o 10º é de Vries. Não, há aqui um erro do computador. Exatamente, Fred Merkel continua na 10ª posição, não há alterações na classificação. Carl Fogarty prepara-se para vencer a segunda manga do Grande Prémio de Portugal. Aqui está ele muito mais relaxado a olhar para trás. Completamente à vontade, tudo controlado. Vai fazer parabólica, está agora na zona dos S, na parte nova do circuito. Vai entrar para a parte velha, já aqui no final desta curva, já está na entrada, portanto, mais o S, que vai dar acesso à parabólica e depois a entrada para a reta da meta. Aquele bocadinho que falta, aqui está, na parabólica, Carl Fogarty, o bocadinho que falta para ganhar os 20 pontos desta segunda manga do Grande Prémio de Portugal. E 3 pontos sobre o avanço de Russell, e já vejo a sua equipa de punhos erguidos a felicitá-lo. Bandeira xadrez no ar, vitória para Carl Fogarty, o britânico que disputa com Scott Russell ainda o título mundial. Conseguiu ganhar, a diferença não foi grande em termos de pontos de campeonato, recuperou apenas 3, mas a decisão fica adiada para o México. Giancarlo Falapa e Aaron Slide chegaram ali quase lado a lado. Fogarty foi o primeiro, Scott Russell o segundo, Fabrício Pirovano o terceiro. 2 vezes no pódio hoje Fabrício Pirovano, enquanto estávamos a ver Carl Fogarty já na volta de consagração, recebendo os aplausos do público. Ele que dominou esta segunda manga, pode dizer-se, desde o princípio até ao fim. E agora vimos Terry Reimer cortar a meta também, seguido de Andreas McLeod, laranjeira, mas que não sei se estará mesmo nessa posição ou se terá voltas de atrás em relação a eles, só que a cronometragem nos pode vir a confirmar. Não, laranjeira tem uma volta de atrás incrível. E Pedro Batista também. Portanto, muitos dos pilotos portugueses a terminar esta segunda prova, se bem que duvido que estejam dentro da pontuação do campeonato. Carl Fogarty o primeiro, Scott Russell o segundo, Fabrício Pirovano foi o terceiro, Giancarlo Falapa o quarto, Aaron Slide o quinto, Terry Reimer o sexto, André McLeod o sétimo, oitavo Brian Morrison, nono Pier Giorgio Bontempi, décimo Fred Merkel. O resultado desta segunda manga. Cavalinhos de celebração. Numa diferença de 9 segundos entre Fogarty e Russell e de quase 12, praticamente 12 segundos entre Fogarty e Pirovano. 3 segundos separaram Russell de Fabrício Pirovano. E agora vemos Giancarlo Falapa, que se vem juntar ao seu colega de equipa vitorioso, com o seu célebre cavalinho em pé
avanços da moto. Giancarlo Palapa, que conseguiu aqui o quarto lugar nesta segunda manga. Paulo Araújo, o que é que se pode dizer sobre, globalmente, este Grande Prémio de Portugal, estas duas mangas? Bem, à primeira vista, o Fogarty teve um grande azar, porque podia ter ganho duas mangas, mas caiu numa. De facto, olhando bem, as coisas não lhe correram tão mal como isso, porque se com 32 pontos de atraso sobre o Russell ainda tinha uma chance de ganhar o campeonato, então com o 29 que tem agora, essa chance será por certo melhor. Sim, mas de qualquer forma também só tem uma corrida para conseguir... Só tem uma corrida para o fazer e só o fará se o Russell acabar Ora, fora aqui dos está pontos. a classificação do campeonato. O Scott Russell, o primeiro, o segundo Carl Fogarty, o terceiro é Aaron Slide, que matematicamente ainda pode chegar ao segundo. O quinto é Fabrizio Pirovano, que pode ainda atacar a posição de Aaron Slide. O sexto lugar é Palapa. ocupado por Giancarlo Palapa. Depois surge, aliás, o quinto lugar, o sexto é de Pier Giorgio Bontempi e o Terry Reimer a garantir bem a oitava posição e praticamente a assegurar que vai ficar nos 10 primeiros. Mauro Luchiari, que é o décimo, tem 94 pontos e meio, enquanto o Terry Reimer tem 116, está em oitavo. O nono é Crystal Lindholm, que tem 98 pontos. Portanto, Terry Reimer, com uma corrida prudente, poderá assegurar e deverá assegurar um oitavo lugar, um lugar entre os 10 primeiros, que era o seu grande objetivo. É verdade, vimos ali os mecânicos, respectivamente, de Fogarty e Reimer, que são ambos ingleses, Tony Slick e Colin Todd, cumprimentar-se, darem-se parabéns mútuos, portanto, um bom resultado para todos. José Augusto Marques, quem foi o Sim. melhor português? É uma boa pergunta. O melhor português foi de certeza o Telmo Pereira, mas não sabemos em que posição. O público que esteve no Autódromo do Estoril, nas bancadas principais havia muitas clareiras, se bem que tivesse havido mais público à tarde do que de manhã, mas mesmo assim, digamos que a moldura se compôs, sobretudo se atendermos ao péssimo tempo que se fez sentir durante o fim de semana e que terá obviamente afastado muita gente, sobretudo aqueles que vinham de mais longe, tê-lo afastado aqui do Autódromo do Estoril. Aqui tem uma ficha com o vencedor, a Carl Fogarty, e o seu palmarés deste corredor de 26 anos, este britânico da Ducati, que aqui ganhou mais uma vez. Aliás, ele foi o piloto que ao longo deste campeonato mais mangas conseguiu vencer. Foi de facto o Carl Fogarty. Sim, se ele não tivesse tido aquele azar em Donington, ele estava agora pelo menos empatado com o Russell, ainda com uma forte chance de, portanto, com a vantagem a que já aludimos no circuito do México da Ducati, portanto, com uma boa chance de ter o campeonato mais uma vez na casa da Ducati. Paulo Araújo, muito se falou da segurança deste traçado, deste autódromo. O que é verdade é que terminou o Grande Prémio de Portugal e não houve, felizmente, não era para me desmentir o facto de aparecer agora a ambulância e a assistência a um piloto, mas não houve, felizmente, nenhum acidente grave que justificasse Sim, todos aqueles temores. aquilo era o Rui Carvalho apenas a entrar na maca preventivamente, mas vimos-lo afastar-se a andar calmamente do seu acidente, portanto não deve ter nada de grave. Aliás, a opinião geral dos pilotos, uma vez que, portanto, tinham visto o traçado e foram todos dar voltinhas nas suas motos de boxe, foi que sim, que era perigoso num par de sítios, mas que não era assim nada de extraordinário daquilo que eles tinham dito. O que vieram a criticar mais, aliás, foi as inconsistências em termos de aderência do piso. Portanto, tínhamos alcatrão novo, alcatrão velho e alcatrão meio novo, meio velho, e entre as três coisas não se conseguia um meio termo razoável para afinações tanto de pneus como de suspensões. Mas há motivo para dizer que este Grande Prémio foi um êxito. Há motivo para dizer que as Superbikes estão firmemente estabelecidas, ou que o Estoril está firmemente estabelecido no calendário das Superbikes, porque eu sei que se os pilotos, a opinião deles variava sobre a segurança do circuito, estavam todos de acordo no facto de que é um traçado lindo, que é um circuito muito bonito, em que vale a pena vir todos os anos se certas condições forem, portanto, certas curvas forem melhoradas ligeiramente. Vimos ali o austríaco Andreas Meklau e agora é Alex Laranjeira.
com um dos amigos do time de Graziano, portanto da Suzuki França. Bom, e para o ano, em princípio, teremos Grande Prémio de Portugal nas Superbikes, embora as coisas só venham a decidir-se em novembro. Diz Paulo Garcia. Eu penso que tenho hipótese ainda de falar com o Pedro Batista, que desta vez foi mais feliz nesta segunda manga do que naturalmente foi na primeira, como é evidente. Como é que você viu esta segunda manga? Essa segunda manga foi muito difícil para mim porque a moto não é minha, não é? Quer dizer, é uma segunda moto, tinha umas afinações completamente diferentes até para o TR. Eu tive muita dificuldade em habituar-me à moto e depois de ter passado uma série de pilotos de um grupo em que eu vinha incorporado, eu segui em frente, tive uma saída de pista para onde perder logo uma data de tempo. Pedro Batista, aos microfones da SIC, José Augusto Marques. Bom, estamos a assistir à cerimónia do pódio. Carl Fogarty na primeira posição, segundo Scott Russell, e duas idas ao pódio num mesmo grande prémio para Fabrizio Pirovano. Foi o único repetente hoje. É verdade. Foi o único Comigo tempo, tem o melhor português nas duas mangas do Grande Prémio de Portugal. Telmo Pereira, satisfeito, imensamente satisfeito. Já sabemos. Tem pena não ter chegado mais à frente, mas isto é como tudo. Temos poucas corridas de campeonato nacional e o andamento também não se pode estar a acaparar muito a estes pilotos que fazem a época toda mundial, né? Mas tive pena e pronto, é assim, mas acho que correu tudo bem. É importante para as Superbikes portuguesas correrem juntamente com os maiores do mundo. É porque uma pessoa acaba por andar ver outros andamentos, né? E acaba por ir atrás deles, né? E chega a uma altura que tem que me evoluir porque se quer ir atrás tem que andar. Telmo Pereira, o melhor português hoje no Grande Prémio de Portugal. E também ele foi repetente, duas vezes o melhor português, na primeira e na segunda mangas. É verdade, ainda não sabemos bem qual foi a sua classificação na segunda manga, ainda não foi confirmado pela organização. Foi a cerimónia do pódio, é o final desta transmissão do Grande Prémio de Portugal em Superbikes, em direto aqui do Estoril. Chamo ainda a sua atenção para o resumo da corrida que será feito amanhã no programa Donos da Bola, a seguir ao último jornal, e hoje, naturalmente, ainda nos blocos informativos da SIC, teremos pequenos apontamentos, pequenos resumos do que aconteceu aqui no Estoril. Despedimos-nos aqui. Muito boa tarde a partir do Autódromo do Estoril. Fique com estas imagens do Carlo Fogarty, vencedor da segunda manga. Muito boa tarde.